Muito boa tarde, caras e caros companheiros. Sou militante do PSD Madeira e tenho ouvido dizer que todos acham que António Costa faz mal ao país. Todos acham que António Costa não se porta bem com o país. Pois bem, ainda não viram nada. Não vivem na região autónoma da Madeira para perceberem o impacto daquilo que é uma autêntica intervenção de cariz stalinista como o António Costa tem para com a Madeira. Esse tipo de intervenção é claramente percepcionada, por exemplo, na atuação que o Governo da República tem para com a mobilidade dos cidadãos madeirenses, a quem impede, de forma objetiva e de facto, que tenhamos acesso à mobilidade interna da forma que Pedro Passos Coelho e o seu Governo desenharam e que mereciam, um ano depois, a revisão desse modelo para que tudo melhorasse em conformidade com a prática. Pois António Costa, ao sonegar esse processo, acaba por condicionar a mobilidade de cidadãos portugueses que vivem numa região autónoma, com isso transformando-nos em cidadãos de segunda. Como se isso não bastasse, António Costa age qual agiota para com a região autónoma da Madeira. Quando fizemos um empréstimo para fazermos face às nossas responsabilidades, foram acordadas em período de crise internacional um conjunto de condições. O Estado português, hoje, ao abrigo da melhoria das condições de mercado, tem vindo a melhorar as suas próprias condições de financiamento. Pois bem, essas condições não as derrama sobre as condições do empréstimo na Madeira. Essas condições não são efetivamente aproveitadas para que o empréstimo à Madeira seja melhorado nas suas condições e nos permita, imaginem, 12 milhões de euros de redução de encargos anuais. Isto é agiotismo do Estado português nas mãos de quem está, com o qual não podemos concordar. Temos imensos outros exemplos. Responsabilidades que neste momento, sob o ponto de vista financeiro, chegam a quase 7% do valor global do orçamento da saúde da Madeira, que não nos são pagos como deviam pelos serviços prestados e não por qualquer outra subvenção de qualquer cariz. São serviços prestados, são encargos decorrentes de cirurgias, de consultas, de medicamentos que não são pagos. Correspondem a 7% do valor global do orçamento de saúde da região autónoma da Madeira. Por estas circunstâncias, minhas senhoras e meus senhores, eu peço que todo o PSD, tal como Rousseau dizia que quando alguém se atira a uma parte do todo, o todo deve reagir globalmente, que todo o PSD saiba o que António Costa faz à Madeira e qual é a sua atitude e que todos, nomeadamente em sede da Assembleia da República, deem nota destas circunstâncias. Neste quadro, gostava de solicitar, e na abertura que nos foi dada pelo Sr. Presidente da Comissão Política recentemente eleito, sobre a reforma de sistema e de regime que ele preconiza, gostava de o desafiar, Sr. Presidente e membros da futura Comissão Política, que nessa reforma de regime, nessa reforma que não pode passar por outro caminho senão o da revisão constitucional, repensem o modelo de relação entre as regiões autónomas e o Estado português. Se no plano daquilo que é central na organização do Estado temos hoje o tema da subsidiariedade, que é o que enquadra as relações entre o Estado e a União Europeia, a subsidiariedade, tal como está derramada na Constituição, deve também, nos mesmos moldes, reger-se na relação entre o Estado e as regiões autónomas, sob pena de termos duas caras, de sermos um Estado bipolar, que para fora pede uma subsidiariedade em que Portugal só autoriza que a União Europeia, e os outros Estados-membros, só autoriza que a União Europeia intervenha naquilo que Portugal não consegue fazer e não sente capacidade para o fazer, mas relativamente às regiões autónomas, já o discurso é ao contrário, define matérias de interesse específico, define aquilo que podemos ou não podemos fazer. Para sermos coerentes, o Estado deve ter o pressuposto da subsidiariedade, tal como está plasmado na Constituição,
conjugado na mesma forma na relação entre o Estado e a União Europeia, na relação entre as regiões autónomas e o Estado. Ou seja, o Estado só deve fazer aquilo que as regiões autónomas não forem capazes de per si de fazerem. Eu sei, Sr. Presidente, que estou no fim e agradeço só mais um minuto. Sobre os estatutos, há uma proposta de estatutos que preconiza a ligação da eleição do Presidente com a Comissão Política em eleições diretas. Em nome daquilo que já vivemos na Madeira, por favor, não o façam. Se o fizerem, se elegerem ao mesmo tempo, não teremos a possibilidade, em sede de Congresso, de estabelecer pontes entre as várias candidaturas. Corremos o risco de estabelecer clivagens, de estabelecer fissuras, porque depois não podemos, em sede de Congresso, fazer essa ligação. Agradeço-vos a vossa atenção e termino com um apelo final. Que todos aqueles que têm direto acesso aos jornais e às televisões pensem menos em si, naquilo que desejariam que fosse o PSD e acreditem sinceramente que o espírito de unidade só pode ser construído cá dentro, discursando cá dentro, falando cá dentro. Para os jornais e para as televisões é dar uma péssima imagem aos portugueses daquilo que nós somos, que é o que nós não queremos.